Olá, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Vamos falar sobre a partida de ontem em São Januário pela Copa Sul-Americana. Vasco da Gama 1, Audax Italiano do Chile 2. Um placar que complica muito as pretensões de classificação do clube carioca para a próxima fase, para as oitavas de final. O Renato optou por uma equipe mista, ou seja, alguns titulares e reservas, e foi derrotado por 2-1. Algumas questões devem ser levadas em consideração. A primeira delas, mais uma partida ruim do Vasco, o quinto jogo sem vitória, se você somar Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e a arbitragem, que foi tenebrosa ontem em São Januário, ruim, péssima, tendenciosa a prejudicar o Vasco da Gama. O Vasco entrou num 4-2-3-1, onde essa linha de 3 atrás do Spinelli não funcionou. Brenner, Nuno Moreira e Inestrosa inexistiram na partida. Foi um jogo em que o Vasco teve mais posse no primeiro tempo, o Vasco teve mais a bola, porém nada fez com ela. Foi uma posse de bola estéril. Não adianta eu ter a bola e não chutar no gol. Não adianta eu ter a bola e não fazer uma triangulação, uma tabela, uma aproximação para entrar na área do adversário. Então fica uma posse de bola estéril. O clube chileno, limitado, tá? Limitadíssimo, porém organizado. É um time limitado, mas tem um mínimo de organização. Embora o Vasco teve a bola e não fez nada, o time chileno também, quando conseguia chegar, não era perigoso ao gol do Léo Jardim. Não foi um time que, com menos posse de bola, trouxe perigo. Então foi um jogo ruim no primeiro tempo, porque o Vasco tinha a bola e não criava nada, não chegava. O time chileno, nas poucas situações em que teve a bola, também não criou. Então foi um jogo ruim no primeiro tempo. Um jogo que não teve emoção alguma, nada acontecia, dava sono de estar à frente da televisão e ver aquele primeiro tempo, porque nada acontecia. Um time com a bola que não criava nada. O outro com menos posse também não agrediu o adversário nas poucas oportunidades em que tinha a bola. Mas tivemos emoções por parte da arbitragem no primeiro tempo. O JP, na entrada da área do time chileno, ao tentar chutar, ele adianta a bola, ainda assim consegue arrematar. Porém, como ele adiantou a bola, a marcação chegou, ele chutou, e aí conforme ele chuta, não tem como ele recolher o pé. A perna continua fazendo o movimento natural que tinha que fazer e atinge o tornozelo do adversário que o estava marcando. O jogador fica caído, o VAR chamou para rever o lance, e quando o VAR chama, normalmente é para o árbitro aplicar o cartão vermelho e expulsar o jogador, e aí veio a primeira emoção do primeiro tempo, que foi: JP vai ser expulso? Não vai ser? Qual vai ser a conduta do árbitro? O árbitro vai à beira do campo, faz a sua análise, provavelmente pensou no que viu. O jogador chileno foi atingido? Foi. Porém, não houve a intenção por parte do JP de atingir o jogador. O árbitro volta a campo e aplica apenas o cartão amarelo. O jogo segue na mesma batida, o Vasco com posse, mas sem criar nada. O Audax Italiano, nas poucas oportunidades em que teve a bola, também não agredia, não tinha qualidade para chegar. Só que aos 34 minutos do primeiro tempo, começou o show de horrores da arbitragem. Porque o mesmo JP, num lance similar no meio-campo, ao tentar chutar a bola novamente, adianta um pouco a bola antes de chutar. Novamente ele chuta, só que aí acontece o lance bizarro da partida. O jogador que o estava marcando pisa no JP, literalmente ele pisa no peito do pé do JP. O jogador chileno pisa no peito do pé do JP e cai no chão como se ele tivesse sido atingido. O árbitro que estava próximo
dá o segundo amarelo para o JP, que nada fez, e, consequentemente, o vermelho, e expulsa o JP do jogo. Uma expulsão absurda. Uma expulsão que não cabe. Eu nunca vi na minha vida um jogador que sofre a falta ser expulso. Eu nunca vi. Bizarro. E como foi lance de segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho, o VAR não tem que intervir. Pelo protocolo do VAR, o VAR não entra em lance de cartão amarelo. Só se fosse um cartão vermelho direto. Aí o VAR poderia entrar. Mas como o jogador recebeu o segundo amarelo e depois o vermelho, o VAR nada pôde fazer. Mas foi uma expulsão absurda. E ali, o Vasco foi prejudicado. Porque o Vasco, mesmo jogando mal, se tivesse com 11, a possibilidade de conseguir vencer era muito maior, obviamente. A estatística mostra que times que têm jogadores expulsos dificilmente vencem uma partida. Dificilmente. A estatística está aí para mostrar isso, para provar isso que eu estou falando. Então o Vasco fica com 10, consegue, no único lance de lucidez do primeiro tempo, abrir o placar, que foi um lançamento que veio da defesa para o Puma, lá do lado direito. O Puma chega à linha de fundo, cruza para a área, a bola passa praticamente por quase todo o gol, passou pelo primeiro pau, onde o Spinelli não conseguiu alcançar, e o zagueiro estava marcando. A bola sobra no segundo pau para o Brenner escorar sozinho e abrir o placar para o Vasco. Ou seja, no único lance que o Vasco chegou com qualidade, ou com alguma qualidade, o Vasco abriu o placar. Isso só mostra que o Vasco não precisava jogar muito para poder vencer o jogo. Bastava ter 11 jogadores em campo, coisa que o árbitro não deixou. Veio o segundo tempo e qual era a ideia? Bom, o que o Vasco tinha que pensar? Primeiro, tentar ficar com a bola, mesmo com um jogador a menos. Tentar ficar com a bola e fazer o adversário vir para cima para ele, Vasco, contra-atacar. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Vasco teve menos posse, o Audax italiano veio novamente organizado, com mais posse, e aí o Vasco se viu na seguinte situação. Bom, se eu não tenho o controle da posse, eu tenho que me fechar um pouquinho, já que eu estou com um jogador a menos, e vou jogar contra-atacando. Vou dar a bola, então, já que eu não estou conseguindo ficar com a bola, vou deixar a bola com eles e vou contra-atacar. Faltou isso ao Vasco. E por incrível que pareça, o Vasco tomou um gol de empate de contra-ataque. De contra-ataque. Um time que está ganhando o jogo toma contra-ataque. Isso não me entra na cabeça. O Vasco vai à frente, porque foi um contra-ataque. O Vasco, quando foi à frente, ele contra-atacou. Ele sofreu o ataque, ele rouba a bola no campo de defesa e contra-ataca. A bola chegou lá na linha de fundo, lá quase pelo lado direito. O Vasco não conclui a jogada, ele não finaliza a jogada, perde a bola sai lá do campo de defesa do Audax italiano, lá do lado esquerdo, há um lançamento para o lado direito e aí há um problema. Quando há esse lançamento para o lado direito, o Lucas Freitas, que sai para fazer a cobertura, ele tinha que ter saído para matar o lance. Ou fazendo falta, ou isolando a bola para a lateral, ou isolando a bola para frente. O Lucas Freitas não decidiu, não fez nada. Há um cruzamento para dentro da área e aí, senhores, superioridade numérica. Jogada que eu chamo de jogada matemática. 2 jogadores do Audax italiano dentro da área contra um zagueiro do Vasco, que era o Cuesta. O Cuesta não sabia se ia marcar o jogador que estava no primeiro pau ou se ia marcar o jogador que estava no segundo pau. Ao cruzamento, o Cuesta fica no meio do caminho, não marca ninguém, e o jogador chileno de cabeça empata o jogo. 1-1, aquele famoso desespero em São Januário, e agora o que vai acontecer? O jogo prossegue com um Vasco sem posse de bola, e o Audax italiano tranquilo na partida, organizado e chegando, sem criar tanto. Era um cruzamento na área aqui, um cruzamento na área ali, mas o Léo Jardim não era exigido. Eis que veio, já aos 35 minutos do segundo tempo,
um lance em que há um lançamento para dentro da área. O juiz inicialmente marcou impedimento, mas há um agarrão. Numa disputa de bola, o Cuesta praticamente abraça o jogador chileno, um abraço que começa fora da área e termina dentro. O juiz inicialmente deu impedimento, mas o VAR o chamou para ver o lance do pênalti. Só que antes, ele viu se havia impedimento ou não, porque se houvesse um impedimento, o pênalti seria anulado, tá? Mas ele viu que não ocorreu impedimento e marcou o pênalti. Pênalti que aí eu não vou dizer que foi claro, porque quando começa aquelas discussões de que para uns foi, para outros não, é sinal de que o lance não foi indiscutível. Então, para mim foi, para outros foram, para alguns não, mas foi pênalti. Tá? E aí vem a dúvida. A regra diz que você não deve punir o time duas vezes. Quando você marca o pênalti, já é uma punição. Quando você marca e expulsa quem cometeu o pênalti, é uma punição dupla. E a regra diz que você não deve punir duplamente, a menos que... Vamos lá. Se esse jogador fosse na direção do gol, se fosse uma clara e manifesta possibilidade de gol, aí sim o jogador deveria ter sido expulso, no caso o Cuesta. Porém, nenhuma imagem na transmissão mostrou se o jogador, se passasse pelo Cuesta, se ele iria na cara do Léo Jardim. Não foi mostrado nada. Pelo menos a imagem não foi clara. Então, se ele fosse na cara do Léo Jardim, o Cuesta deveria ter sido expulso. Se não, apenas a marcação do pênalti e, no máximo, o cartão amarelo. O Cuesta foi expulso e aí o time chileno cobra o pênalti, vira o jogo, 2-1. E aí toda e qualquer possibilidade de reação do Vasco caiu por terra ali. Porque se com 10 já estava difícil, com 9 não ia conseguir nunca. O jogo foi andando, o Audax italiano tranquilo no jogo, o Vasco sem mais forças para tentar alguma coisa, e o jogo terminou 2-1 para o time chileno. O Renato diz que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, diz que a prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro, tá? Então, não vamos nos desesperar. Se a própria, vamos dizer, da direção eu não ouvi nada, mas se o Renato diz que a prioridade do clube, então se é a prioridade do clube, a direção compactua com isso. Ele já disse bem claro que a opinião dele também é essa, de que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então, amigos, não vamos nos preocupar com derrotas em Copa Sul-Americana. Não vamos comemorar quando o Vasco se classifica para essa competição, porque quando vai jogar, ela não é prioridade. E era a chance do Vasco ganhar alguma coisa. A Copa Sul-Americana ela é mais simples ou menos complexa que a Copa do Brasil. Mas, do jeito que está, o Vasco está cagando para a Copa Sul-Americana. Provavelmente nem segunda vaga para poder ir para os playoffs vai conseguir. Porque do jeito que está, é o lanterna do grupo hoje. Então não deve conseguir essa classificação. Então bota o time sub-20. Perca por WO. Porque entrar em campo sem interesse não compensa. Aí vai lá, 12 mil, 13 mil, 20 mil malucos em São Januário, num meio de semana à noite, ou num dia de semana à noite, para ver aquele papelão. Um time que não jogou nada, é um time que não vem jogando nada há muito tempo. O Renato deu aquele choque de ordem no começo, mas o time já não está jogando bem há algum tempo, há alguns jogos, pelo menos. Isso é uma coisa que o Renato tem que ver, o que está acontecendo, corrigir os erros, e ele não está conseguindo. Tá? Próximo jogo, sábado, 18h30, contra o São Paulo, em São Januário, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Já que o Renato diz que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, vamos ver se o time dele, dentro do campo, joga bola. Tá faltando o Renato para o seu time jogar bola. Seu time não está jogando nada. Tá? Só falar que a Sul-Americana não é prioridade, não adianta. Tem que jogar bola. E desculpa, mesmo o jogo sendo em São Januário, o São Paulo é favorito para o jogo. O São Paulo é favorito para o jogo. Tá melhor colocado que o Vasco, tá? Com todos os problemas lá que o Roger enfrenta, o São Paulo, para mim, é um time melhor que o do Vasco, joga melhor que o time do Vasco hoje, tá? E
é um jogo perigoso, porque se não jogar bola, não vai ganhar o time do São Paulo. Beleza, pessoal? É isso. Audax, Vasco da Gama 1, Audax Italiano 2. Nos vemos após Vasco e São Paulo, jogo do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.